Cada vez mais comum o número de casos de pessoas com diabetes ou problemas cardíacos depois da Covid-19. Pessoas que tiveram Covid e eventualmente aparecem aí com problemas nessa natureza. É sequela da doença? O que dizem as pesquisas? E como é que as pessoas podem se cuidar, se prevenir para evitar que problemas aconteçam? Eu estou recebendo aqui no estúdio o doutor Alcino Sá, ele que é cardiologista e vai conversar conosco a respeito deste assunto. Doutor Alcino, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Gelson. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Quais são os problemas mais comuns em relação aos problemas cardiovasculares que surgem e que estão sendo atribuídos à Covid-19? A Covid é uma doença infecciosa, mas tem natureza inflamatória e também aumenta o risco de trombogenicidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela aumenta o risco de fazer coágulos. Para qualquer pessoa? Para qualquer pessoa, mas em especial para as pessoas que têm um risco cardíaco mais alto. Pacientes que são hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes que já tiveram um problema cardíaco prévios. Então, pelo comportamento de ser de uma doença de natureza infecciosa mais inflamatória, a gente tem visto realmente a ocorrência muito maior de AVC, de infarto, de insuficiência cardíaca pós-Covid. Agora, como que os pesquisadores fazem a associação entre uma coisa e outra? Como é que fecha a questão em relação a isso? Desde o começo, Gelson, que os pacientes, eles quando internavam com Covid, se faziam uma bateria de investigação de marcadores, né? Exames cardíacos e marcadores inflamatórios. E a partir daí se descobriu, né, que pacientes, por exemplo, que internam em que há um comprometimento cardíaco com uma enzima, uma proteína chamada troponina. Então, pacientes que têm troponina mais alta tinham um risco maior de complicações de Covid e também de complicações cardíacas pós-Covid. Então, já se sabe que isso é um provocador. E eu posso prevenir? Posso tomar medidas de prevenção em relação a isso? Sim e não, porque, de certa forma, a natureza da doença é uma natureza grave e, obviamente, nos pacientes que estão mais descompensados, essa doença ela vai ter complicações maiores. Então, um paciente, por exemplo, que tem um diabetes descontrolado, naquele momento e pega a Covid, esse paciente ele vai ter um risco maior de complicação cardíaca e de complicação, inclusive, de ir para a UTI. Mas, ao mesmo tempo, a forma que a gente tem de evitar as complicações, obviamente, é evitando a doença, né? É a forma mais adequada e isso são as medidas sanitárias para isso. O distanciamento. E obviamente, a vacinação que diminuiu a ocorrência de doença grave. Então, a gente vê que após vacinação, a ocorrência de casos ainda é alta no Brasil, mas comparativamente no pico da doença maior, que era quase 4.000 óbitos por dia, né? O problema mais comum é, de fato, surgimento ou a ocorrência de mal súbitos, a ocorrência ou uma espécie de hipertensão adquirida, tudo isso pode acontecer? Na verdade, a hipertensão adquirida não, mas o descontrole da pressão arterial após a Covid, isso acontece. Porque existe uma ocorrência maior de arritmias, por exemplo, pacientes que têm Covid moderada ou grave, eles têm uma ocorrência pós-Covid de 60% de arritmia, uma arritmia específica chamada fibrilação atrial. Então, de certa forma, ela é um provocador e altera, por exemplo, a pressão arterial. Mas induzir a hipertensão no longo prazo, a gente não tem ainda essa definição. Agora, esse problema da arritmia, ela ficará acompanhando a pessoa até o fim da vida, não? Isso a gente ainda está em investigação. A ocorrência de arritmias pós-Covid, isso é um fato, e 60% dos pacientes que têm arritmia, que tem Covid moderado ou grave, apresentam em algum momento arritmia pós a alta hospitalar. Agora, as pessoas que estão nos assistindo, que tiveram Covid, por exemplo, e pensam em retomar a vida, fazer uma atividade física, todas elas precisam passar por exames antes de fazer essas opções? Na verdade, não existe ainda um consenso definido sobre isso. Isso é uma grande discussão. Tem cada país define suas metas e seus controles. Mas o que a gente sabe de praxe, de rotina que a gente deve fazer? Pacientes que têm Covid moderado ou grave, esses pacientes, depois de 30 dias, eles devem seguir para uma avaliação clínica ou cardiológica ou com pneumologista. Pacientes que têm Covid leve, se não tem comorbidades, ou seja, um paciente jovem que não tem nenhuma doença cardíaca, esse paciente não teve nenhum sintoma importante, então não há necessidade de uma avaliação clínica. Mas a não ser que ele tenha sintomas pós-Covid. Por exemplo, começou a piorar a falta de ar, teve uma falta de ar súbita, então são sinais de que ele precisa procurar um acompanhamento médico. Os pacientes que estão, nesse momento, no meio da Covid-19, né? Estão naquele período de isolamento, estão distantes da família, que cuidados eles precisam ter e que sinais eles têm que observar em relação a riscos eventuais de problemas cardíacos futuros?
O controle ele tem que permanecer pós-Covid, pré-Covid. Então, as medidas continuam sendo as mesmas, né? Melhorar a qualidade da alimentação, atividade física regular, controle da pressão arterial, diminuir o consumo de gorduras de origem animal. E isso são fatores que são importantes pré-Covid e pós-Covid. Para a vida, eu diria. Para a vida, sem dúvida nenhuma. Queria focar um pouquinho nessa questão do risco de trombose, né? O senhor falou rapidamente sobre esse assunto. Quais são os riscos que a trombose pode trazer para a vida das pessoas e que servem de alerta para a prevenção também em relação à Covid? A gente viu muita ocorrência pós-Covid de embolia pulmonar. É uma complicação grave em que existe, normalmente começa com uma trombose na veia da perna, geralmente, e essa trombose, esse trombo, esse coágulo, ele vai até o lado direito do coração e depois para o pulmão. E isso causa uma falta de ar súbita e muitas vezes um mal súbito mesmo. E precisa muitas vezes de internação em UTI. Então, a embolia pulmonar ela é uma complicação grave, mas também a gente viu a ocorrência de infarto, muito comum pós-Covid, e também de acidente vascular cerebral, também que aconteceu pós-Covid, exatamente porque aumenta, como eu disse anteriormente, é uma doença infecciosa, de característica inflamatória e que aumenta a formação de coágulos. Então, é exatamente por esse processo inflamatório em que há a ocorrência desses fenômenos embólicos. Tá, nada disso dá para se prever? Sim, quando o paciente, por exemplo, no paciente que tem Covid moderado grave, normalmente, quando ele é internado, é necessário fazer um tratamento que é o uso do anticoagulante, como prevenção. Ou em casos mais graves, quando a doença já está instalada, você faz o tratamento para deixar o sangue mais fino, que é o uso do anticoagulante mesmo. E isso pode se estender, inclusive, alguns meses pós-Covid. Então, o que define isso, na verdade, é a avaliação clínica e a ocorrência dos exames também durante a internação. Porque tem muita gente que pode estar assistindo a gente e vai querer tomar anticoagulante a partir de agora, porque já pegou Covid, então vou tomar logo uma prevenção. Nada disso. Nada disso, nada disso. A ocorrência, geralmente a gente vê em pacientes com Covid moderado ou grave, né, e em pacientes que têm já fatores de risco. Por exemplo, pacientes que estão acamados, pacientes que tiveram AVC e estão acamados, por exemplo, esses pacientes, obviamente, têm um risco maior de trombose. Tá. O senhor falou a respeito de 30 dias, uma avaliação após 30 dias. As pessoas que, já têm o hábito de fazer aqueles check-ups anuais, essas pessoas elas também têm que passar por algum tipo de orientação dentro desse período de 30 dias? É algo que é definido a partir de que observação esse prazo entre a Covid e os exames? Não existe nenhuma regra definitiva, mas se o paciente ele evoluiu após a alta hospitalar, ou mesmo não precisou internar, e ele não teve nenhum sintoma, nenhuma piora clínica, pelo contrário, ele está tendo uma melhora significativa diariamente, né? Esse paciente, se ele não tem fatores de risco cardiovasculares, não há necessidade de uma avaliação clínica. Mas, obviamente, se ele internou e ele teve Covid moderado ou grave, ou tem fatores de risco, né, diabetes, hipertensão, tem insuficiência cardíaca, já foi operado do coração, então esse paciente realmente ele precisa de uma avaliação clínica em até 30 dias. Eu quero agradecer ao senhor, doutor Alcino, obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí de hoje. E eu que agradeço, muito obrigado. Muito obrigado ao senhor pela participação aqui com a gente.